galerinha do Sobrenatural, tudo bem com vocês? Então, vindo aí gravar um vídeo para vocês a pedido de vários aí, né, seguidores que já me pediram aí para estar gravando referente aí à questão aí do filme, né, Invocação do Mal. Então, assim, eu fui procurar, né, fui pesquisar e antes de entrar, né, de entrar no filme em si e na história, né, no que gerou o filme, na real história que gerou o filme, nós não podemos deixar de pautar aí nessa questão o casal Warren, né, que era composto pelo Ed e pela Lorraine, né. O que acontece? Esse casal, ele foi um casal aí da década de 1950, 1960 até 1990, né? Um casal muito conhecido nos estudos paranormais, né? Então eles pegavam vários casos, né? Da questão paranormal e estudavam os casos. Chegaram a acumular aí cerca de 10 mil casos estudados por eles, né? Então o que acontece? Eles se iniciam aí, né, a história dos dois lá em Connecticut, né? Foi onde eles nasceram. O Ed nasceu em 1926 e a Lorraine em 1927. O Ed, ele vinha de uma família aí composta por ele, 3 irmãos e os pais, né? A mãe e o pai. O pai dele era um policial, na época era cético. E ele vinha muito aí na questão, desde pequeno, né, desde criança, ele se intitulava ali paranormal, né? Tinha visões espirituais, né, via espíritos, via algumas situações que inclusive o amedrontavam por ser pequeno na época. Então ele começa, né? Ele falava que ele morava numa casa mal assombrada e tudo mais. Só que o pai dele, cético, sempre tentou tirar isso, né, de cabeça, da cabeça dele, falando que isso era coisa da imaginação dele e tudo mais, e não levou isso muito a sério. A Lorraine, ela com 7 anos de idade, não se sabe muito da família dela, o que cerca a família dela, mas com 7 anos de idade, ela foi levada para um colégio católico da época. Então ela veio passar a estudar num colégio católico. Lá, uma das madres dela lá, né, que era uma das professoras mais, digamos, adorada por ela, falou para ela que ela tinha uma áurea muito forte e ela também via a áurea das pessoas. Então ela era aberta para ver a áurea das pessoas. Mas ela sempre foi cética nesse sentido, ela nunca acreditou e nunca quis acreditar, né, nessa questão aí. Então ela se tornou uma pessoa cética e para ela não existia aquilo ali. E foi com isso, né, quando ela inteirou 16 anos, 15 anos aliás, ela voltou para casa, né, da mãe dela, e isso o Ed já se encontrava com 16 anos. Ele trabalhava em uma lanchonete famosa ali na cidade que eles viviam. Ele começou, né? Ela frequentava com a mãe dela essa lanchonete e os dois começaram ali em uma amizade. E com isso acabaram engatando um namoro. Mas no início, bem no início do namoro, ele para completar 18 anos, ele foi alistado na Marinha e foi enviado pela Marinha para a Segunda Guerra Mundial e participou ali na Segunda Guerra Mundial. No primeiro ano de participação dele, teve um atentado lá nas embarcações que ele se encontrava. Ele quase chegou a morrer nesse acidente que teve lá, nesse ataque que teve lá, né? E ele ganhou, após esse ataque, ele ganhou 30 dias, uma carta de 30 dias de dispensa, para que ele pudesse descansar para depois retornar novamente, né, para as lutas ali. E nesses 30 dias o que ele fez? Ele foi para Connecticut e casou com a Lorraine, né, e voltou novamente para a guerra. Mas aí, a partir daí não correu nada de diferente, né, da questão aí lá da guerra, né. Então ele não sofreu mais nenhum atentado nem nada e ele voltou. A guerra terminou e ele voltou.
Quando ele voltou, ele entrou na faculdade de artes. Ele já gostava muito de desenhar, se intitulava aí um desenhista já profissional. E como ele via muitas coisas, né? Ele já tinha aflorado aí essa questão espiritual, essa visão espiritual. Então ele começou, né, a investir nisso aí. E os desenhos dele eram mais voltados para isso. Então, ele fazia desenhos de casas assombradas, né, saindo espíritos das janelas e tudo mais. E ele viu que com isso ele podia ganhar alguma coisa, né? E acabou começando a vender os seus quadros que ele fazia, que ele desenhava. E isso acabou se tornando a renda principal da família dele ali, do casal. O que acontece? Com isso ele começa também a estudar um pouco mais a paranormalidade, né? Ele começa a entrar mais no assunto. E a Lorraine, como sempre, cética. Ela não acreditava muito nisso e achava que isso não ia para frente. Só que quando começa lá 1948 para 1949, ele começa a pegar alguns casos para estudar e começa a participar desses casos, né? E ela acaba por acompanhar ele, por ser esposa e tudo mais, acaba por acompanhar ele. E num dos casos ela consegue ver que realmente ela tinha alguma coisa, alguma conexão com aquilo ali. Porque chega um momento que ela chega a ter uma experiência ali fora do corpo, né? Em conectar ali e ter uma experiência fora do corpo. A partir daí se torna, né, o casal aí paranormal, né? Que estuda casos paranormais. E o que acontece? No caso ali vem muita história, né, envolvendo os dois. Eles tiveram vários casos, né? Principalmente da família Perron, né, que é a família que deu início aí à Invocação do Mal. O principal fato ali que deu início aos filmes, né, foi a família Perron, né? E também ele teve aí alguns fatos aí igual a Annabelle, eles estudaram também, e também no final das contas vira um filme também. Teve um outro caso dele, vários casos famosos, né? Então assim, o Diabo Me Mandou, teve algumas outras famílias que eles estudaram várias situações, né? Então assim, mas o que mais assim realmente tornou eles mais famosos foi essa questão da família Perron, né? E eu tô tentando lembrar aqui um dos casos principais dele ali. Chernobyl. Depois eu vou trazer para vocês aqui um dos casos principais também que teve ali, né? Que ele teve também. Então, com isso eles começam a ganhar, como eles começam a ganhar fama, né? Começam a ficar famosos nessa área, eles começam a ganhar mídia, principalmente mídia televisiva. Então eles começam a participar de programas de televisão, né? Onde céticos ali tentam colocar eles contra a parede, né? Explorando aí esses fatos que eles conhecem. E a Lorraine começa até mesmo a fazer alguns livros, né? Criar alguns livros. Então ela cria ali, né? Eles têm mais ou menos uns 6, 7 livros ali que eles criaram, né? Que relata esses casos, esses que eles tiveram aí, que eles estudaram. Tem alguns casos aí que envolvem os dois, que é da Edma Penny, que o que ela fala? Ela alega assim que ela durante 40 anos foi amante do Ed. Só que isso nunca veio à mídia, nunca veio à tona. Numa entrevista, né, ela relata isso aí. Mas isso nunca veio à tona, por quê? Eles não queriam que fosse estragada aquela imagem que eles já tinham, né? Aquele casal ali. E para a época, seria um escândalo muito grande, porque era inaceitável esse tipo de coisa. Nós sabemos que tinha, mas quando se tornava público, a coisa estourava. Então eles não quiseram que isso estourasse. Aí o que eles inventaram, né? Alegaram assim que ela era uma moça que não tinha família e que por pena dela, por dó dela, levaram ela para dentro de casa, para que ela não ficasse sozinha. E ela morou durante um bom tempo, até quando ela se casou e foi embora. A Lorraine também sempre
ela tomou conta depois que se iniciou aí esses casos paranormais. Ela criou um museu, né, no porão da casa dela. Então ela tomava conta desse museu também, dentro da casa dela ali. Inclusive onde que ficava a boneca da Annabelle, ficava lá nesse museu. Ela chegou a levar essa boneca para lá, nesse museu. Então tinha fotos, né, relatando os casos, tinha os materiais que eles recolhiam ali nos locais e levavam para lá, para ficar lá. O Ed, né, com esse tempo, esse período, o Ed ele faleceu em 2006. Em janeiro de 2006 ele faleceu. E a Lorraine foi falecer agora recentemente em 2019, que ela faleceu, né? Então, assim, dentro dos casos paranormais, eles deixaram um legado aí de praticamente 10 mil casos aí, né? Foi o casal que mais estudou aí a paranormalidade, né? Que mais acumulou estudos aí paranormais. E o que acontece com isso? Então, eu não podia deixar de fazer essa introdução, porque de certa forma foi o casal aí dentro da invocação do mal, da criação do filme, que depois eles vão ganhar a telinha do filme, aí ela ganha aí a questão aí da credibilidade, né, pelos casos que eles estudaram, principalmente aí da família Perron, né, que foi o que gerou o filme, que deu aí a origem do filme. Então, assim, eles ganham essa notoriedade também por questão do filme, né? Então, não podia deixar de trazer um pouco disso aí para vocês, o que é a família Warren, né? O que é o casal, o que eles estudavam ali, o que girava em torno deles, por essa questão. Muitas pessoas falam, realmente comentam que existia muita coisa envolvendo os dois ali, que às vezes eram forjadas, né? Casos forjados, situações forjadas. Mas realmente dentro da questão espiritual, com certeza nós vamos encontrar muita questão forjada também, não só deles, mas de outros estudiosos. Do caso, né, que deu origem ao filme Invocação do Mal, eu acredito sim que tenha tido algumas coisas forjadas. Mas isso aí eu vou trazer para vocês, tá? A história, porque a história é muito extensa. Então, desde a origem da casa que veio com a família Perron, desde seu início, né, teve outras histórias além da família Perron. Então, antes da família Perron, teve alguns outros casos. Então, nós precisamos contar toda essa trajetória para a gente chegar na família Perron, né, que deu origem aí ao filme. O filme, infelizmente, assim, teve N situações ali que de alguma forma foi fantasiada, né? E outras que eles poderiam ter feito, eles não fizeram, né? Então, assim, isso sempre tem, isso aí não deixa de ter. Mas eu vou trazer para vocês, tá? Esse vídeo foi mais um introdutório da questão do Ed, mas da Lorraine, né? Que são os paranormais aí que mais estudaram aí o caso, que dando origem a esse filme. Inclusive tem um pouco da introdução da Annabelle também, que foi introduzido no filme, né? Invocação do Mal acabou gerando um pouco aí da Annabelle também. Só que depois fizeram a saga da Annabelle separadamente, né? Então, assim, vai ter MTV. Tava tentando lembrar o caso MTV, que inclusive se tornou um filme também. Um dos casos mais famosos aí da Lorraine, mas do Ed, que é o caso de MTV. Então, assim, tem várias situações, né, que eu vou trazer para vocês dentro da origem do filme. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução, tá? Assim, posteriormente eu vou estar postando para vocês do referente ao filme. Não vai ser extenso, não vai ser uma gravação curta, porque é muita coisa que envolve, mas espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Conto com vocês aí para dar o like para nós aí, e assistir os nossos próximos vídeos aí que nós vamos postar para vocês, certinho, galerinha? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau, fui!